Sejam muito bem-vindos ao FNXcast, uma edição especial diretamente do Nordeste, Econ Nordeste 2025. Estamos aqui no Vila Galé e hoje tem um cara que já é meu convidado aqui de longa data, já esteve aqui presente em outras oportunidades, o Átila, meu parceiraço. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, Gustavo. Obrigado, a satisfação enorme estar participando desse momento que a FNX proporciona, que é um momento de lazer, descontração, da gente trocar boas experiências. Boa! E hoje a gente trouxe uma pessoa que é referência aqui no Nordeste, Bruno Danilo Maia, diretor executivo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Satisfação. Agradeço demais o convite, Gustavo. É sempre muito bom trocar experiência, né? Conversar sobre o mercado é uma coisa muito natural quando a gente trabalha com isso todo dia. Então é sempre muito bom conversar sobre isso. Gustavo, esse é uma potência, viu? Turma, a ideia aqui hoje é a gente abrir os segredos lá, Danilo Maia. A gente estava num bate-papo aqui antes, falamos um pouco de sucessão, de tecnologia. E, Bruno, eu acho que grande parte das empresas no Brasil já vem de sucessão, são empresas familiares. Você assumiu, tem tocado, está à frente do negócio. Eu queria que você contasse um pouco mais como tem sido o dia a dia lá. Acho que dá para dizer, já que você falou em sucessão, que eu comecei a trabalhar na empresa com 17 anos e, se fosse dar um chute aqui, entre os 20 e os 30 foi a época que eu mais trabalhei lá na empresa, porque a empresa estava numa fase ainda mais empírica de trabalho. Foi uma coisa que surgiu espontaneamente de um trabalho do meu pai e não teve um investimento inicial que, digamos assim, que eu posso dizer que a empresa tenha começado estruturada, já com porte, com gestão. Então ela foi se construindo. Então assim que eu comecei a trabalhar, ainda estava numa fase de muita coisa para fazer, no sentido de divisão de tarefas, de criação de processos, de uso de tecnologia. E isso tudo foi uma trajetória longa, porque assim, lembro de situações aqui, por exemplo, mas tem uma questão também de geração, né, de fase. Quando a equipe de vendas tinha que passar pedido no papel, né, e a pessoa internamente tinha que estar digitando esses pedidos no sistema para a gente conseguir processar, fazer a entrega. Aí depois veio a fase do fax, do e-mail, até que o primeiro projeto que eu acho que foi mais impactante, onde eu me envolvi, foi a informatização disso. Né? Acho que foi assim, um marco naquele momento que até me deu mais autonomia, porque com o sucesso dessa implantação, que na época era o Palme Centro, né? Não sei se vocês lembram, que era um celular onde o vendedor conseguia passar o pedido sem ter que estar usando os outros recursos, né? Ele fechava o pedido e conseguia emitir aquele lote de informação para a empresa que já trazia com a informação importada no sistema. Então, feito isso, acho que eu consegui ter mais abertura dentro, que esse é um papel, acho que fundamental do sucessor. Ele realmente se envolver no negócio num nível em que ele ganha a confiança do fundador. Porque, né, tem aquela frase que é um clichê, mas que eu concordo muito, que o espaço não é dado, ele é conquistado. Então eu vejo muita gente às vezes choramingando aí, reclamando porque eu não tenho o espaço que eu deveria ter, eu não tenho a confiança que eu deveria ter, às vezes, do pai ou da mãe, seja quem for que seja o sucessor, mas requer também que a pessoa brigue por esse espaço no sentido de mostrar que tem valor. E eu sinto que isso aí foi um marco, mas depois disso vieram vários outros trabalhos que foram trazendo um nível a mais de gestão para a empresa. E aí teve troca de ERP, que isso faz muita diferença também para a organização do negócio, teve uma estruturação da contabilidade, né? A gente mudou também a empresa que prestava o serviço, que isso tem um impacto muito grande, já que a gente está aqui no Brasil, um país que a carga tributária é tão elevada, estratégia tributária tem um impacto muito grande em qualquer negócio que naturalmente tem uma margem mais baixa, né? E isso fez muita diferença também. Aí, enfim, foi um trabalho de consultoria que a gente chamou, e consultoria também sozinha não faz nada, você tem que ter alguém que coordene o projeto, que esteja lá dentro e que traga esse conhecimento para dentro do negócio. Então foram várias viradas de chave, né, e ciclos diferentes da empresa que aos poucos foi trazendo esse nível de profissionalismo para o negócio, que naturalmente também puxa o crescimento. Então assim, até talvez os 30 anos de idade ali, né, há 6 anos atrás, eu estou com 36, foi muito sacrificado, foi muito difícil. Não que depois disso eu também não tenha passado por momentos sufocados, porque é como eu estava falando agora, né? Que a vida boa ficou depois dos 30, viu? Mas assim, não, eu não sinto como se eu tivesse mais livre, na verdade não é nem isso.
mas eu sinto que agora eu consigo delegar mais atividades, porque acho que a grande sacada da gestão é você ter governança, né? A governança no sentido de que a atividade básica do negócio, ela acontece sozinha que eu digo no sentido de que você tem uma equipe estruturada que consegue tocar o negócio, faz o negócio rodar. E aí o grande trabalho do executivo passa a ser de pensar nos novos projetos. E aí essa é a parte que começa a dar o trabalho, entendeu? E Bruno, sabe uma coisa interessante que tu tá falando aí? Eu até me identifiquei com isso. Essa questão de você dizer, rapaz, hoje eu consigo delegar mais. Isso é um processo de maturação profissional, né? Você está atingindo um nível de maturidade. E como você é sucessor, eu também já passei por esse processo de sucessão em um dado momento. A gente pode ter um nível de responsabilidade. Então a gente entra para dizer o seguinte, olha, a gente está aqui, não é porque a gente é filho do dono, não. A gente está aqui porque a gente tem potencial, tem capacidade e a gente tem que ser referência, porque tem uns preconceitos que precisa superar, né? Perfeito. Então, eu acho que pode ser por aí. Eu me identifiquei um pouco com isso quando tu trouxe esse ponto à tona. Só completando isso aí que você disse, eu lembro de ter visto isso em algum conteúdo. E eu me identifiquei muito com esse assunto, porque assim, quando você fala que é filho do dono, aí se torna mais fácil por causa disso. É claro que você está indo ali na linha de sucessão porque você é filho do dono, de fato, né? Tem esse efeito. Mas tem um elemento que você tem que vencer, que é muito difícil, é de você justamente ter que se provar a todo momento que você é merecedor do cargo. E assim, eu não tenho nenhuma vaidade de ter que estar assumindo o cargo por causa do nome do cargo. No momento em que for mais saudável para a empresa, porque você tem que ter uma mente financeira, como qualquer empresário tem que ter uma mente financeira junto com a mente do empreendedor visionário, apaixonado, que gosta de fazer as coisas, né? Mas você tem que ter essa visão financeira de entender que se for melhor para a empresa ter um executivo contratado do que ser você à frente do negócio que faça. Perfeito. Desapego, né? Eu penso que é por aí mesmo. Mas realmente é um desafio você ter que ocupar o espaço e ser percebido como merecedor daquele espaço que você ocupa, né? E Bruno, muitas vezes a galera, se está nos assistindo, vê igual o Átila falou, uma potência hoje, mas a gente sabe que teve um começo desafiador. Você já está 20 anos praticamente trabalhando na empresa, certo? Você falou que está com 36. 36, eu comecei... Começou com 17. E durante esse processo aí, o que você acredita que tenha sido a parte mais desafiadora da sucessão? Logo no início, como eu falei, até você conquistar a confiança, né, através de um projeto bem sucedido, é difícil, porque é muito comum que o fundador, isso é natural, não é só com meu pai, eu já, enfim, troquei essa conversa com vários colegas do mercado que estão na mesma fase, que já passaram por isso, e é uma característica natural do fundador que ele seja mais centralizador, né, ele normalmente é uma pessoa que tem comando como característica pessoal, porque o empreendedor é aquela pessoa que tem coragem de começar um negócio. Ele é muito aquela coisa de eu faço, eu toco o negócio, eu vou para frente, e é uma pessoa que tem comando também, né? Então, para você conquistar espaço, né, sabendo que o fundador ele tem essa característica, até lá você passa por muita provação, você tem que engolir sapo. Então, assim, meu pai, hoje ele está numa fase da vida onde ele está podendo relaxar mais, está mais tranquilo. Mas naquele momento em que ele era quem tocava o negócio, estava à frente de tudo, é natural que o nível de estresse seja maior e a gente tem que ter a paciência de entender que a cabeça dele é diferente da sua, que os dois são de gerações diferentes, né? E vão ter visões de mundo diferentes. Tem muita coisa que hoje, se eu fosse fazer uma avaliação de mim no passado, eu acho que eu estava viajando na maionese mesmo. E aí, aquele ponto em que meu pai foi crítico, ele estava certo, entendeu? Então, assim, esse choque de geração, ele vai existir e você acaba tendo que ter, cara, humildade, resiliência, de saber que existe hora de engolir sapo e existe hora de você assumir comando. Então, nessa fase, é isso, é você ter maturidade e aceitar que você tem que aceitar o comando do pai, às vezes, né? Bruno, tem um detalhe legal aqui que eu lembrei da história, né? Você falando às vezes, de engolir sapo, mas a gente sabe que, assim, por serem gerações diferentes, cada um tem as suas potencialidades, mas que a geração anterior ela tem experiência, ela já vivenciou muitas coisas que a gente vai vivenciar. E às vezes tinha um fato engraçado assim, eu marcava as entrevistas para conversar com alguns possíveis contratados, e meu pai ficava no escritório assim, olhava, deixava uns 5 minutos, isso aí você pode dispensar, isso aí não dá certo não. Mas como é que o senhor sabe, pai? O senhor nem conversou com o rapaz só de olhar, não, só pelo jeito de sentar. E às vezes a gente ia para a entrevista, rapaz, realmente você que tem razão. E às vezes ele diz assim, olha, isso aí vai dar certo, né? E quando a gente conversava, então assim, vai muito dessa questão do feeling, né?
Queria até aproveitar aqui também, Bruno, qual é a dica que tu dá aí para os empresários que têm filhos atuantes que estão nessa fase de sucessão, já que a sucessão foi super bem sucedida? No caso, a dica que eu dou para o sucedido, né? Isso. Eu achei engraçado que uma vez eu estava num workshop que falava sobre sucessão, e aí esse pessoal que estava organizando o workshop, ele até brincou, dizendo assim, tá na hora da gente fazer agora um workshop sobre sucessão para o sucedido. Porque o pessoal fala muito de preparação do sucessor, mas é muito sofrido para o sucedido aceitar que ele está deixando a cadeira, né, aos poucos. E eu imagino que seja difícil mesmo, porque quando você está, vamos chamar assim, o olho do furacão, que é a pessoa que está assumindo a sucessão, que está à frente do negócio, você está ali em contato com muita gente, você faz muito relacionamento, as pessoas lhe procuram para resolver as coisas, e isso cria como é que eu posso dizer, você se acostuma com aquilo, você gosta daquilo, você faz relacionamento através desse meio. Hoje eu já não consigo separar tão bem o que é mais minha vida pessoal e profissional, porque você vai fazendo relacionamento com as pessoas que você conhece, e isso é cliente, é fornecedor, na figura do representante, do gerente, do dono da fábrica, é concorrente, eu tenho amigos concorrentes. Então, assim, é uma situação em que você se acostuma com isso, você passa uma vida toda nisso. Então, para o sucedido sair desse ambiente e conseguir, finalmente, vamos dizer assim, viver a vida com mais liberdade, sem ter que ter aquela preocupação no trabalho, é difícil. Eu imagino que seja difícil também, né? Acredito. Então, a dica que eu dou, assim, finalizando, né? A dica que eu dou é passar a enxergar que a vida não é só trabalho, porque é natural que quem passou a vida toda trabalhando, e muitas vezes sem tirar férias, passa a enxergar a vida como aquilo dali. Mas assim, a vida é muito mais do que isso, né? É verdade. E aí quando você começa a enxergar tudo que tem para explorar nesse nosso mundão, aí essa é a dica que eu dou. Vamos viver de verdade, né? Agora. E Bruno, você é um cara super novo, assumiu a empresa, tem trazido uma linha muito de inovação, mas você já pensa nos próximos passos, tanto da sua sucessão e os próximos passos da Nilo Maia? Eu tenho muitos projetos. Assim, a questão toda é porque a parte que eu estava falando sobre, às vezes, dar aquela viajada no excesso de ideias, é porque nem você pode ficar também ancorado demais só no que você já faz, e a empresa ela morre por falta de inovação, por falta de projeto, né? E nem você pode também querer abraçar o mundo com as mãos e não ter capacidade de tocar aquilo ali. Então, assim, é interessante você ter até ferramentas de gestão para organizar tudo isso, porque o que acontece muito é assim, ideia demais, perde foco, nenhuma delas sai do papel. Então, eu acho legal algumas ferramentas que trazem ali, por exemplo, assim, vamos discutir entre tudo que surgiu aqui dessas ideias que surgiram, vamos discutir aqui então quais são aquelas que têm o menor esforço e o maior impacto. Essa é uma forma que eu gosto de avaliar isso. Porque, assim, um alto esforço e um alto impacto, beleza, pode ser botado para frente, mas já saber que vai gastar muita energia e muito investimento. As melhores ideias são aquelas que você, com menos esforço, menos investimento, mas trazem um alto impacto, são as melhores de ser executadas. Essa é a minha visão. Então, começar a organizar isso. O que é que de fato vai dar retorno? O que é que de fato está ao nosso alcance, né? Com a capacidade de execução daquilo. Então, assim, temos vários projetos. Tem aquela ideia que o pessoal fala de empresa com ambidestria, né? Que é ambidestria no sentido de você ter habilidade com a mão direita e a mão esquerda, né? Isso é ambidestria. E isso no sentido empresarial é o quê? É você ter a capacidade de tocar o negócio naquilo que te mantém vivo hoje, que é gerando lucro, gerando resultado, que é o que você já faz, tem que fazer bem, mas também ter a capacidade de gerar novas receitas com aquilo que vai, digamos assim, te demandar uma criatividade, uma inovação, um repensar o negócio. Então eu tenho sim projetos futuros, que são o que a gente chama de Horizonte 2, Horizonte 3, e eu tenho que entender que eu não posso deixar de estar olhando para o Horizonte 1, que é o que mantém a empresa viva. Assim, eu não posso estar entrando muito em detalhes, né? Como você falou, vou arrancar os segredos da Nilo Maia. Tem alguns que eu posso falar, outros não, né? Tem os seus segredos irreveláveis, né? Tem alguns que a gente não pode estar falando, mas é isso, eu tenho o Horizonte 2 e 3 pensado, legal. E aí tem que ter capacidade de execução, tem que ter uma disciplina de tempo dedicado para discutir isso com a sua equipe de gestão, porque senão você vai ser engolido pela operação e não olha para esses outros assuntos. Rapaz, Bruno, eu vendo assim, você é um cara muito prático, né? Muito prático. Isso vem um pouco da tua formação de engenheiro. A gente até batia um papo aqui antes da entrevista, que talvez quando os engenheiros, né, a turma da engenharia, quando vai empreender, normalmente tem sucesso. E aí você eu queria ver a tua percepção em relação a isso, né? Se realmente faz sentido.
Eu acho que isso é mais por construção ao longo da vida do que por característica pessoal, porque, para ser bem sincero, eu lembro quando eu era mais novo que eu era mais prolixo quando eu estava conversando. Então, eu podia até acabar me perdendo aqui numa conversa porque um assunto puxava o outro e quando eu vi eu não estava no assunto central, né? Então eu acho que isso tem muito a ver com o processo que eu estava querendo dizer, porque ao longo desse tempo, lembra que eu falei também que eu chamei consultoria para poder me ajudar dentro do negócio? Então, muitas vezes uma consultoria que chega com um projeto e que precisa de alguém... Opa, rapaz, você tá doce, viu? Chamando aí. Tem umas abelhinhas boas aí. A consultoria que chega para implantar um projeto e que precisa de alguém para, digamos assim, coordenar aquilo ali e fazer o negócio acontecer, porque ela não faz sozinha, isso funciona quase como uma mentoria. Na minha visão, assim, eu fiz formação, me ajudou também, eu trabalhei por conta própria tentando encontrar soluções, que é interessante também, a vida prática, o quebrar a cara e tentar ir aprendendo com isso também ajuda. Mas assim, o processo que eu acho mais interessante de todos é você ter que implantar um projeto e você ter que meter as caras para executar isso. Claro, com o suporte de gente mais experiente que vai te ajudando, às vezes dando um pitaco numa coisa ou outra. E eu tive assim um mentor nesse processo todo, que foi uma pessoa extremamente prática, que tem essa característica que você estava falando agora, né? Uma pessoa direta, uma pessoa que consegue ter uma visão, como é que eu posso dizer, do que é essencial. Isso eu acho é uma característica que eu acho muito legal, sabe? Assim, é aquela pessoa que, no meio de tudo que precisa dar atenção, ela dispensa, tem a capacidade de dispensar aquilo que não interessa. Aí foca no essencial e com isso você consegue ter resultado muito rápido. Aí foi essa pessoa que falou pra mim também assim, olha, é melhor o bom agora do que o perfeito nunca. Exato. E eu nunca mais esqueci, porque eu era a pessoa do perfeito nunca. Aí ficava andando em círculos, né, ali tentando resolver um assunto, pensava demais e por conta disso acabava não botando pra frente alguma coisa. Eu aprendi isso para nunca mais precisar ser chamado a atenção. A consultoria teve teve um processo marcante aí nessa tua evolução, né? E acho que não tem problema também falar o nome, foi o Guilherme Pequeno, né? O Guilherme Pequeno é amigo meu. Apesar do apelido, mas é um gigante, né? O nome é Guilherme Pequeno, é gigante como pessoa assim e como profissional, né? Isso. Mas ele foi realmente um mentor para mim, né, nesse sentido. Você trouxe 2 pontos aqui que são grandes chaves que eu acho que a gente pode tirar de aprendizado. O primeiro de focar em boas ideias, né, e avaliar qual vai ser o impacto daquilo diretamente no negócio. E eu acho que nós, líderes, até mesmo donos de negócios, muitas vezes a gente tem muitas ideias a todo tempo, né? Constantemente a gente tem uma enxurrada de ideias e aparecem muitas oportunidades e a gente acaba que quer dar conta de tudo e no fim não dá nada. E eu acho que essa parte que você falou da consultoria, muitas vezes a gente está dentro do negócio, está caminhando e acredita que trazendo alguém de fora, essa pessoa vai dar uma clareza maior ali de qual caminho a gente tem que trilhar. Mas eu acredito que a melhor consultoria é aquela que é construída a 4 mãos, né? Porque ninguém conhece mais do seu negócio que você, seu pai, que vocês já vivem aquilo ali no dia a dia, na prática. E depois quero estar conhecendo o gigante aí também, que fez essa consultoria com vocês. E Bruno, a gente falou um pouquinho, né, da Nilo Maia, enfim, e eu queria saber assim, hoje, se você puder compartilhar, obviamente, né, qual é a expectativa aí nos próximos anos? O que vocês têm visto de mercado? Tem uma coisa que a gente não tem como fugir dela. Eu inclusive, já cheguei a uma conclusão e foi na prática, vivendo isso. Quando a sua empresa está numa escala menor, a gestão importa muito mais do que o ambiente externo. Certo? Porque você tem muito o que fazer. Então, esses gaps que existem ali da otimização do próprio negócio, ele te faz ter possibilidade de dar grandes saltos, esteja a economia boa ou não. E eu percebi isso porque eu passei por vários momentos em que, entre altos e baixos do mercado, a gente conseguia ter crescimento de 50%, 60% ao ano, porque assim, eram gaps, assim, oportunidades ainda, justamente pelo básico que podia ser feito ainda, entendeu? Era melhorar o mix, era melhorar, vamos supor, a gestão de compra, era aumentar a equipe de vendas, a área de atuação. São questões que você faz aquilo ali, aí o mercado pode estar ruim, a gestão vai resolver, entendeu? A gestão garante por si só de você estar crescendo. Então, eu percebi que quando você chega numa escala, que foi quando eu atingi todos os municípios do Ceará, e o nosso faturamento já estava com um patamar legal. O mix de produtos que eu trabalhava já era ali compatível com a realidade do nosso mercado.
Então, assim, já não tinha mais tantos gaps a vencer. O nível de serviço estava legal. Então, assim, chegou a um limite ali. E aí, o que fazia a gente, às vezes, conseguir crescer mais ou menos, tinha muito a ver também com como é que o mercado vai. Então, foi aí que chegou uma hora que eu falei, cara, eu não vou ficar refém de se vai vir uma onda boa né, da economia ou não, e vou querer abrir um negócio. Foi quando a gente abriu filial fora e começou a querer conquistar vendas em outros estados, né? Que no caso foi Paraíba, depois Pernambuco, depois Rio Grande do Norte. Mas é isso, chega uma hora que você começa a ficar mais refém de como é que o mercado está. E a partir daí foi que eu comecei a, de fato, dar mais importância para entender o que é que vai acontecer no ambiente externo. Teve até uma palestra que eu assisti que foi num evento desse, e foi, se eu não me engano, foi na Econ aqui do Pernambuco, acho que há 2 anos, de um economista, acho que de São Paulo. E nesse tempo ele fez o alerta, né, sobre o que é que ia acontecer com o país, falou sobre a questão do risco do equilíbrio fiscal, que não estava vendo a coisa caminhar para ter de fato um equilíbrio fiscal. Isso interfere na confiabilidade do país perante o mercado externo, que interfere na taxa de juros. Aí você tem assim uma teia de eventos que interferem na questão da taxa de juros, como eu falei, e que interfere também nas decisões que você deve tomar. Porque, por exemplo, se você quer fazer um investimento grande agora, é complicado, porque a Selic está em 15%. Previsão de redução, acho que só começa lá em abril, se eu não me engano. Então, para você ver como é importante, às vezes, a gente pensa que a economia externa não está relacionada com o negócio, mas se você está esperto para esse tipo de previsão que pode ser dada por algum profissional, como foi o que aconteceu em 2023, você começa a tomar as decisões pensando nisso. Então foi nesse dia que eu vi essa palestra, em 2023, que eu falei, está na hora de começar a ter mais cautela. E essa questão do arrojo, né, comercial, do arrojo de expansão ou da cautela, é uma dosagem que ela é fundamental se você quiser ter, como é que eu posso dizer, sustentabilidade do negócio, você ter a sobrevivência do negócio, né, a perpetuidade. Então, o que eu vejo hoje, pensando nesse sentido, é que não é 2026 que... 2026 não foi um ano, não está sendo um ano bom. 25, isso não é novidade. 25, Desculpa, 25 não está sendo um ano bom, isso não é novidade. A gente está sentindo isso acontecer. Estou conseguindo ter crescimento, até porque a gente abriu filial nessa intenção. 2026 não acredito que venha a ser um ano bom também, apesar de que pode ter uma melhoria aí, porque é um ano eleitoral. Então, aí você sabe que tem ali, natural que tem ali uma verba que vai... Eles soltam mais, né, na tentativa de se reeleger, é natural que tenha mais investimento público. Tomara que seja na habitação também, porque isso é uma necessidade do povo e ao mesmo tempo a gente sabe que tem um déficit habitacional muito alto ainda, né? Cara, assim, incentivar a indústria da construção, né, da habitação, ele é bom para o país, ele gera muito emprego, ele movimenta o nosso mercado, claro que sem olhar exclusivamente para isso, porque tem que ser bom para o país, né? Exatamente. Mas é um déficit também da população, entendeu? Exatamente. Existe um déficit habitacional, então eu espero que seja muito voltado para esse lado da habitação em 2026, mas ainda existe o problema da questão do juro alto, e 2027 é o primeiro ano do próximo governo, independente de quem seja, essa pessoa vai começar o mandato com um problema de equilíbrio fiscal ainda. Tem um dado interessante, Bruno, que assim, uma consultoria especializada fez uma pesquisa e viu que até 2033 o setor do setor da construção deve continuar crescendo intensamente e o Nordeste vai ser a região que mais vai se beneficiar desse crescimento, né? Você tem o déficit habitacional, você também tem o marco do saneamento, que também vai ter a data ali para ser realizado, acho que até 2033, mais ou menos. Então, eu acho que isso é importante. Agora, sabe um ponto que eu achei legal teu aqui? Tudo é ciclo, né? E você começou a falar sobre a questão da empresa, quando tinha uma proporção menor, de trabalhar a gestão da empresa, porque a gestão resolve muitos pontos e faz com que você cresça. Isso. E chega um determinado momento e você diz assim, rapaz, eu já cheguei aqui numa zona que mesmo eu trabalhando em gestão, eu vou ter crescimentos, mas não tão grandes, porque eu já estou fazendo bem feito o que eu preciso fazer, né? Uhum. E aí você tem essa ideia da expansão. E eu lembrei que uma vez eu conversando contigo lá na Nilo Maia, você me mostrou um gráfico do setor, como é que o setor estava crescendo. E tu tinha uma curva também de crescimento que acompanhava a performance do setor, só que tu estava acima da curva, não era isso? Isso. Não, a gente consegue crescer acima da média de mercado. Isso... Já há muito tempo a gente vem conseguindo fazer isso. A gente
2020, vamos lá, de 2012, que foi quando a gente começou a fazer gestão, até 2020, até 2021, que ainda foi ano de período da pandemia, né? Foi uma fase em que a gente teve ano após ano um crescimento acelerado. Né? Aí o pós-pandemia foi difícil para o nosso setor, porque é como se fosse uma ressaca do que aconteceu na pandemia. Aí naturalmente foi mais difícil crescer, mas não tem um ano que a gente não tenha tido crescimento. Eu acho até importante também a gente sempre estar analisando, a recomendação que eu faço, porque eu já fiz essa análise e percebi que isso tem um impacto importante. É você avaliar quanto é que foi a variação de preço médio dos seus produtos, porque você pode ter uma percepção de que está crescendo e, na verdade, os seus preços estão aumentando. Né? Não porque você está aumentando margem às vezes, mas porque os insumos estão aumentando. É aquele cálculo da inflação que você tem que descontar a inflação, né? Eu fiz uma conta, né, do nosso crescimento em 2021, que foi um crescimento muito bom, né, porque ainda era pandemia, mas diferente de 2020, 2021, o crescimento teve maior participação no aumento de preços do que no aumento do volume de negociação. O crescimento de volume também foi bom, mas o aumento de preço teve mais impacto do que o aumento de volume, para você ter uma ideia. Você comentou uma coisa que eu achei interessante, que é a força do ambiente, né? A gente está aqui numa feira, num evento de negócios, muito empresários, enfim, economistas, pessoas do governo. E eu acho que independente de governo, quem constrói o Brasil é isso daqui, né? É a gente que arregaça a manga, que trabalha, que constrói. Acho que Brasil é isso. E é muito importante a gente ter essa clareza que muitas vezes o dono do negócio ele tem que estar preocupado com o dia a dia, mas ele tem que estar pensando nos próximos passos. E aí você falou, há 2 anos eu ouvi uma palestra, já me antecipei e já estou pensando aqui em 2026, 2027, acredito que vocês têm um planejamento estratégico, mas eu acredito muito que todo o caminho que a gente vai seguir, ele é porque a gente tem essas trocas aqui, porque um empresário aprende com o outro, a gente vai compartilhando. E uma coisa que você comentou, e eu queria aprender, esse daqui se não puder ser gravado, depois eu vou pegar essa mentoria em particular, era do fórum. Você comentou que vocês têm um evento lá, né? Se você puder contar aí, abrir esse segredo para nós, seria bem interessante. Problema, vamos falar sobre isso. Isso é um segredo revelável. Não, isso aí dá para conversar, não tem problema não. Quem tá em casa aí já pega papel e caneta que vem uma mentoria agora, né? Não, mas assim, a questão do fórum surgiu, na verdade, quando a gente percebeu que evento comercial a gente já fazia antes. É um evento comercial com aquele teor de relacionamento e tal. Mas aí teve um momento que a gente abriu uma filial em Juazeiro do Norte, né, o sul do Ceará. E quando a gente abriu essa filial, no meio de uma conversa dessa, surgiu a ideia de que a gente deveria fazer A gente fez uma festa de inauguração, e essa festa de inauguração envolveu apresentar o novo centro de distribuição e depois fazer um fechamento com comes e bebes, música ao vivo e rodada de negócio, né, com fornecedores participando, aquele negócio todo. Os clientes gostaram demais, vai ser um sucesso. E aí a gente pensou, não, a gente tem que estar fazendo isso outras vezes. E aí a gente já pensando também que a próxima filial que a gente iria abrir seria em Sobral. Aí surgiu aquela ideia, a gente deveria fazer uma festa dessa em cada local que a gente está atuando comercialmente, em termos de operação, né? Onde a gente botava uma operação para iniciar, vamos também fazer uma ação de relacionamento para que a gente consiga, como é que eu posso dizer, trabalhar bem as duas frentes. E daí surgiu essa ideia do calendário fixo, lá em Juazeiro do Norte, desse arraiá. A gente fez em Juazeiro do Norte arraiá porque lá a cultura do São João é mais forte, então a gente fez esse evento temático, que assim, é um sucesso total, a adesão dele é ótima, os clientes quando terminam o arraiá, foi agora em agosto que a gente faz um arraiá fora de época, né? Então, quando tá ainda nesse ano, os clientes já começam a perguntar para a equipe de vendas se no ano que vem vai ter mesmo, porque a gente não pode deixar de fazer já, e se tornou um evento fixo, né? E o sucesso de vendas dele é muito bom. É um momento em que, assim, o que é que eu percebo que o cliente valoriza? Eu vou chegar no fórum, mas o arraiá foi quem criou essa percepção do valor desse tipo de evento. Ele é um momento onde a gente consegue convidar fornecedores na realização do evento, então eles são patrocinadores do evento. A gente se torna o mediador disso tudo, né? Vamos dizer, quem executa o evento. A gente se torna praticamente uma agência, né? Uma empresa que organiza o evento. E realmente é um trabalho grande que a gente traz para dentro de casa, porque não tem agência intermediando fazendo esse trabalho. A gente passou até a criar um setor dentro da empresa, que a gente chamou, o Trade Marketing, que faz isso, né? Ele cuida de outros assuntos, além dos eventos. Então, montagem de estandes, contratar palco, som, banda,
Aí tem um humorista que a gente gosta muito de chamar, que ele tem um jeito muito legal ali para fazer o cerimonial do nosso evento, mas com um toque de bom humor, que é o Aloysio Júnior. Sim, Aloysio Júnior. Ele faz o cerimonial desse nosso evento assim com maestria. E aí o que o evento o que vai acontecendo ali? Os fornecedores vão concedendo descontos que depois a gente passa a conta para eles, porque na verdade a venda é feita pela Nilo Maia. Então a venda é feita pela Nilo Maia, o fornecedor é quem concede o desconto sobre o que teve de negociação lá. E aí você tem música ao vivo, comes e bebes, tem a decoração do ambiente que a gente faz de São João. E aí vai no comecinho da tarde até de noite, o pessoal se diverte. Eu percebo que tem muito network também. Eu já vi cliente nosso lá que também é líder de rede de loja, né? E aí ele lá mesmo ele faz uma prospecção de novos parceiros ele aproveita o momento, né? Aí eu vejo clientes que às vezes são até concorrentes, mas são amigos também e eles se encontram e ficam na mesma mesa, bebem, comem e passam a noite conversando e depois falam sobre a satisfação de ter tido a oportunidade de encontrar colegas, de ter conhecido pessoas novas que passam pelas mesmas dificuldades e assim, é legal você perceber como eles valorizam esse ambiente, né? Eu digo isso porque eu, como cliente das indústrias, né, eu percebo como, quando a indústria organiza um evento também nesse sentido, eu valorizo. Assim como eu valorizo um evento desse, como é onde eu encontro concorrentes meus, eu encontro fornecedores, eu gosto de trocar uma ideia. Assim como eu valorizo isso, eu percebo que os meus clientes valorizam quando eu promovo esse tipo de situação. E o fórum, ele foi a ideia de fazer um evento da mesma natureza, só que com um teor diferente, que é mais corporativo. Enquanto que o Arraiá, ele é esse tema de São João, o fórum, ele tem aquela pegada de realmente fórum empresarial. A gente criou uma marca para isso, né? O Arraiá a gente chama de Arraiá do Compadre Nilo, tem um logotipo criado do Arraiá do Compadre Nilo. E tem o fórum que a gente chama de Gestão e Negócios, tem um logotipo próprio também, onde a gente chama geralmente um palestrante âncora, que nesse ano vai ser o Geraldo Rufino. Mas também vai ter um painel sobre reforma tributária voltada para o varejo. Mas a gente monta os stands de fornecedores, não deixa de ser um evento comercial. Tem um happy hour no final também, com música ao vivo. Então é a mesma pegada, só que com um tema mais de empresarial. Bruno, e quem é lojista, como que faz para participar? Galera que tá ouvindo aí. Pronto, é uma lista que a gente faz, né, de convidados. Essa lista de convidados tem muito a ver com a parceria comercial com a Nilo Maia, porque é um evento promovido para negócios, então a gente tem que valorizar clientes que têm uma parceria antiga com a gente, que tem um volume de negociação, tem uma relação boa com a empresa. É claro que quem ajuda a escolher esses clientes é a própria equipe de vendas, que tem esse relacionamento, que ajuda a fazer a indicação, mas o evento está aumentando a cada ano. Então, nesse ano, é o maior que a gente vai fazer, eu acredito que a gente vai ter lá em torno de 450 lojistas, né? Em número de pessoas, eu acho que é algo em torno de 1.300 pessoas no evento. Bruno, esses eventos são interessantes porque é o seguinte, eles trazem um pilar importante da venda, dos negócios, que é o relacionamento, né? Então, esse é algo extremamente importante. Outro ponto que eu achei interessante quando você falou do fórum empresarial, que normalmente o distribuidor tem a cultura de atender o cliente da pulverização, microcliente, né? E eu já ouvi distribuidores, talvez que tenham uma visão um pouco mais limitada, dizer que não é bom desenvolver o cliente, porque se desenvolve o cliente não cresce. Eu vejo que você está fazendo um trabalho contrário, você faz um trabalho de relacionamento, você promove um fórum que você deve trazer estratégias para abrir a mente do teu cliente. Isso ajuda a aumentar o ticket médio, fortalecer o negócio e melhorar o resultado da distribuidora? Olha, eu entendo isso aí que você está falando, né, essa percepção que você já ouviu no mercado. Mas eu prefiro não ir nessa linha. Eu acho que assim, fazer negócio é muito mais do que isso, sabe? Assim, e se você for parar para pensar, da mesma forma como o cliente que é pequeno pode se desenvolver e eventualmente deixar de ser um cliente do distribuidor, isso pode acontecer de fato, né? Não vou dizer que isso não acontece. Mas da mesma forma tem também aquela pessoa que está querendo empreender e vai começar a abrir um negócio. Perfeito. E aí você pode, por que não ser o promotor desse tipo de situação? Às vezes você tem uma pessoa ali que é microempreendedor, é MEI, é corretor e quer ter um ponto físico, quer ter uma loja, por que você não pode também ajudar esse cara a iniciar uma atividade e ele se tornar o novo mercado que você vai atender? E se os grandes também começam a, digamos assim, ter acesso a outros fornecedores, porque
passa a ter esse poder de compra, por que não também tentar se aproximar dele, mostrar que se fizerem um bom acordo, vocês conseguem dar uma condição mediante um volume de compras. Eu tenho clientes também de grande porte. Perfeito. Né, que eu não tenho, assim, fico feliz com o sucesso deles, com o crescimento deles. Claro que eu gostaria de poder participar de uma parcela maior da carteira de compra dele, claro, eu estou aqui para vender, né? Estamos aqui para vender, eu não vou aqui ser hipócrita de dizer que eu não queria vender cada vez mais para ele. Mas eu tenho que ter valor para ele. Perfeito. Assim, para ter valor para ele, eu preciso saber assim, o que é que você precisa. O que é que a gente pode fazer para eu não lhe perder como cliente? Vai atrás. E tem outras cadeias, Bruno, que a gente vê que, por exemplo, cadeia de supermercados. Grandes clientes, grandes supermercados compram um distribuidor, né? Então talvez você esteja promovendo a qualificação do seu cliente, mantendo o relacionamento, e às vezes pode ser que o cliente, em um dado momento, passe a comprar um outro fornecedor direto, mas ele mantendo aquela atuação contigo, pode ser que ele valorize ali o ticket médio dele de compra, né? Então queria te parabenizar por essa iniciativa, porque é uma visão mais abrangente do mercado de distribuição, na minha percepção. Eu acredito bastante, Átila, nessa linha do que você falou, que as pessoas que são medíocres, que são na média, elas têm um pouco de medo de compartilhar, de desenvolver outras pessoas, de estar vindo aqui, de comentar os segredos, a gente brincou, mas as pessoas que são acima da média, elas têm capacidade, têm repertório de estar desenvolvendo outras. E eu acho que sempre quando a gente reúne empresários, a gente traz conteúdo, traz o Geraldo Rufino, traz um desenvolvimento, a gente só está gerando mais proximidade com os nossos clientes e a gente vai se desenvolvendo. E caminhando para a reta final aqui do nosso podcast... Então, só um parênteses, a FNX faz um pouco disso, né? Porque assim, você é um importador, mas você hoje incentiva outras empresas a importarem, né? E você faz essa intermediação, a FNX faz essa intermediação, né? E um número legal, até para compartilhar aqui com vocês, a gente fez um experimento de levar 3 clientes para a China no começo, e aí tinha essa desconfiança de, eles vão começar a importar, depois não vão comprar de nós. Esses 3 clientes, eles aumentaram em 50% a compra deles, dos produtos lá, porque a gente gerou muita conexão, tava num lugar muito parecido com esse daqui, só não tinha essa vista maravilhosa, né? E Bruno, se você hoje tivesse o poder de levar uma mensagem para toda a humanidade, deixar uma lição, o que você gostaria de dizer? Pronto, aí foi uma pergunta mais aberta. Cara, eu acho assim, vocês tocaram agora recentemente num assunto que eu acho que serve como uma mensagem que eu poderia dar, que é: não vamos ter uma mente tão pequena, né, no sentido de achar que tudo gira em torno só do seu negócio, do seu sucesso, porque no final das contas a gente vive um coletivo, né? Eu gosto muito aqui de trazer também, evocar aqui uma pessoa que eu já ouvi demais isso, que é um empresário, mas que eu percebo que ele gosta às vezes de unir o setor para falar sobre o Brasil, né? E não só sobre a sua empresa, sobre o setor, que é o Clóvis Tramontina. Já vi ele falar sobre isso, já foi um dos que foi para o nosso fórum, né? Dar uma palestra. Eu acho muito legal a visão dele nesse sentido, né? Que ele é uma pessoa que ele começa a querer discutir mais do que só o negócio. Ele começa a dizer, cara, o que é que a gente pode fazer aqui pro coletivo? Assisti ontem na abertura também a vice-governadora daqui de Pernambuco. Ela fez um comentário também que eu achei interessante, quando eles disseram que querem começar a enxergar o empresariado não como uma fonte de arrecadação de impostos, mas como um parceiro que você tem que dar as mãos para pensar no que é melhor para a sociedade. Assim, eu fico triste quando eu vejo o ciclo empresarial, esse meio empresarial em algum momento agindo de uma forma mais individualista, né, pensando só no sucesso do próprio negócio e não entendendo que às vezes, cara, a gente tem que passar por momentos de pensar no coletivo para que a gente possa colher frutos no futuro, né, e que exista mais empatia por todas as classes, né? As pessoas que trabalham pela empresa, as pessoas que não trabalham na empresa, mas que estão na vizinhança do seu negócio, no desenvolvimento do Estado e do país como um todo. Então, eu queria trazer mais um pouco desse pensamento coletivo, né? Do empresariado dando as mãos aí com toda a sociedade pelo desenvolvimento do país. Boa, sensacional. E chegando aqui ao final de mais um episódio, mas antes disso, queria te entregar um presente, uma lembrancinha, mas antes uma salva de palmas aqui pro Bruno, abriu o jogo aqui para nós, obrigado. Ô, cara, obrigado.
Olha aí. A gente tomou a liberdade aqui de fazer um presente pra você, espero que você goste. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Esse projeto da marca própria. Mas também é uma águia, viu? Não é à toa que Tá genial, genial. A ideia foi muito boa. E é porque o símbolo da FNX é uma fênix, né? Já posso começar a vender? Olha aí. Eu vou mostrar aí, ó, o nosso disco de corte aí, ó, Nilo Maia. Vai começar a divulgar. Pô, legal, cara. Muito bom. legal. Eu gostei da ideia, viu? Boa. Bruno, muito obrigado Muito aí. bom. Te Já vendeu agradeço seu peixe, demais. E tamo junto. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Valeu pelo convite, viu? Cara, Bruno, parabéns aí pela trajetória. Você é a potência, como eu falei. Gustavo, show de bola a iniciativa aí. Agradecer. Esse momento é legal, esses encontros da construção, o Eco Nordeste, né? Porque ele propicia justamente essa troca de experiência, relacionamento, conhecer um pouco do que está acontecendo no mercado, né? E a gente aprender. Achei legal quando vocês, há 2 anos atrás, eu participei, isso aqui inspirou meu planejamento. Então, é só agradecer e parabenizar aí a jornada de sucesso aí de vocês. E 3 jovens empresários, né? 3 que já vivenciaram um processo de sucessão. Eu acho que foi um papo muito legal, de muita identificação. É verdade, é uma experiência comum, né? Exatamente. Nós estamos na mesma situação. Exatamente. Muito bom. Eu agradeço demais o convite também de vocês, porque é um bate-papo bom. Eu espero que a gente possa impactar outras pessoas também Com certeza. com a nossa conversa aqui, né? Perfeito, é isso aí. Valeu demais, rapaziada. Obrigado, viu? Vambora.